Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre pandas. E hoje a gente vai estar falando sobre como a gente pode conhecer os nossos dados, como a gente entende quais são os data types que estão ali por trás, quais são os nomes das colunas. Então a gente vai estar dando um passo a mais aí no nosso conhecimento sobre pandas. Então, bora lá para a nossa aula. Hoje eu estou aqui com esse notebook. Eu já trouxe ele preenchido porque eu quero gastar um tempo com que a gente vá falando sobre os conceitos, porque os comandos vão dar salvos aqui, então a gente não perde tempo escrevendo comando, tá bom? Então vamos lá. Eu estou importando pandas e vocês já conhecem. Estou lendo o dataframe item pedidos e estou exibindo as 5 primeiras linhas do meu dataframe em tela. E a gente tem aqui ó, as 5 primeiras linhas, né, do nosso dataframe. E com isso a gente começa a se questionar. Poxa, como eu sei a quantidade de linhas que tem no meu data frame e como eu sei a quantidade de colunas? Então, ó, aqui a gente tem o comando shape, que ele retorna uma tupla e essa tupla tem apenas dois elementos. O primeiro é a quantidade de linhas e o segundo é a quantidade de colunas. Então, ó, quando a gente coloca, né, o nome do nosso data frame .shape, ele retorna essa tupla para a tela. Quando a gente coloca, né, o shape e coloca ele entre chaves zero, chaves colchetes, enfim, ele retorna só a propriedade da quantidade de linhas. O número um retorna a quantidade de colunas. Então o shape traz essa propriedade. Às vezes a gente precisa estar fazendo um for para iterar linha a linha, ou eu quero saber a quantidade de colunas, né, para e tudo mais. Então a gente pode utilizar aqui esse comando, tá bom? Muitas vezes nós queremos saber algumas informações a mais do nosso data frame. Então eu queria olhar de bate-pronto o nome, a quantidade de linhas, queria saber qual é o data type daquela coluna, se aquela coluna tem dado nulo ou não, para que eu possa minimamente tratar. Então, ó, a gente tem um comando, a função chamada info, né? E essa função chamada info, ela retorna algumas propriedades, né? Então, ó, a primeira dela, ela está retornando aqui, ó, o range do índice. Então ele está falando que o índice vai de 0 a 112.649, que dá os 112.650, tá bom? Então o nosso índice ele está do 0 a 112.649. O data frame ele tem 7 colunas, que é a nossa segunda linha aqui, ó. E com isso ele está mostrando, né, quais são as nossas colunas, o nome de cada uma das colunas, a quantidade de registros não nulos. Então a gente pode ver que está tudo preenchido. Se tivesse alguma linha com registro nulo, ele teria, né? Ele faz a subtração. E aqui, ó, a gente tem o data type da coluna. Então a gente falou lá no comecinho sobre inteiros, floats, que são pontos flutuantes, string, booleanos. E aqui, ó, eu trouxe uma tabelinha onde a gente tem os comandos, os tipos que nós vimos lá no Python, que é a string, o inteiro, o float, o booleano, o datetime. E o pandas, ele tem aqui ó, mais alguns tipos. Então, o int, ele é representado pelo int64. O float, pelo float64. O bool não tem. A string, ele coloca como object. E ele tem dois tipos que não tem aqui no Python, que é o time delta, que é a diferença entre duas datas. Então a gente tem esse tipo de propriedade. E a gente tem a propriedade category, que é uma lista de valores, né, categóricos de texto. Então, quando a gente quer falar sobre uma categoria do produto, talvez valha a pena a gente transferir essa coluna para category, porque a gente vai ganhar em relação a armazenamento de memória e performance. Eu estou deixando aqui também a fonte dessa tabelinha, que nesse link explica um pouco melhor sobre cada um desses tipos, mas não tem tanto mistério, né? Float inteiro e booleano é a mesma regrinha, né? Do número inteiro, ponto flutuante,
e o booleano se true ou false. O object é tudo que ele entende como texto. O datetime 64 aqui é a data com data e hora que ele aceita, né? O time delta é a diferença, você fazer um cálculo entre duas datas ali, é a diferença. O category, ele é uma lista e gera performance em relação de memória quando a gente tem uma categorização ali, tá bom? Expliquei para vocês aqui, ó, mais ou menos como funciona o comando info, né? Então um comando é uma função e o que ela retorna. E do Andrés que eu esqueci, ó, aqui ele só consolida falando, ó, que o nosso data frame tem duas colunas com tipo float, uma com tipo int, aqui, ó, e quatro com tipo object. Tudo bem? Então, 1, 2, 3 e essa aqui com a quarta. Tá bom? E como é que a gente altera o tipo? Né? Então, eu sei que essa coluna aqui, ó, ela é do tipo date. Então, ao invés dela ficar como object, eu uso o comando aqui, ó, type. Então, eu estou fazendo uma conversão explícita, falando que essa coluna ela é do tipo datetime. E a gente, ó, executa ela e a gente consegue verificar que agora ele alterou aqui, ó, para datetime. Tudo bem? Então é uma forma que a gente tem aí de estar alterando, né, esses valores aqui, ó, para essas informações. E ele converteu aqui para o NumPy, que ele entende que é uma data, tá tudo bem, mas é só que vocês saibam que ele tem essa propriedadezinha aqui, tá bom? Então, quero alterar uma coluna de texto para inteiro. A gente vai lá, type, coloca aqui como um int, ele faz a conversão. Se a gente tentar converter para uma coluna aqui, para um tipo que ele não consiga converter devido a ser uma conversão que não é possível ou que tem algum dado nulo, ele vai reclamar e não vai deixar você fazer essa conversão. Ou você trata a coluna antes de fazer essa conversão, ou você não consegue, tá bom? E aqui ó, é só que a gente pode ver de novo com que esse registro aqui esteja alterado. Bom, como é que eu posso ver as estatísticas descritivas dos meus números, né? Então eu quero pegar minhas colunas numéricas e eu quero minimamente saber a quantidade de linhas, quero saber a média, quero saber a mediana, o valor mínimo, o valor máximo. Então eu quero olhar para essa tabelinha para com que ela me dê um cheiro falando assim, olha, parece que nessa coluna aqui os valores estão muito dispersos. Parece que nessa coluna os valores estão bem concentrados, né? Qual é o mínimo, qual é o máximo, como está a média. Então isso vai trazer uma noção aí para a gente, né, de distribuição dos nossos dados e de tendência central, se os nossos dados estão muito espaçados e tudo mais, para que a gente possa dar uma investigada. Então essa seria ali o primeiro ponto que a gente olha, né? Então, nós utilizamos a função chamada describe, e ela pega como base as nossas colunas do tipo, né, numéricos, inteiro, float. E aqui, ó, eu tenho as três colunas, como, né, a coluna ID, item pedido, a coluna do preço e a coluna do frete. E aqui, ó, eu estou deixando o que significa cada uma dessas colunas aqui, tá bom? Então vamos lá. A primeira aqui, ó, ela faz a contagem de linhas. Vocês podem ver que, né, é a mesma quantidade de linhas aqui para eles em relação a dados nulos ou não. Essa segunda é a média. Então, qual é a média, né, da coluna a de item pedido? E para a gente aqui, ela não interessa tanto, né? Então não faz tanto sentido a gente estar olhando. Mas para o preço faz, porque o preço médio é 120,65 e o valor do frete médio é 19,99. Aqui é o desvio padrão, né? E aqui tá aqui para vocês. Então eu coloco aqui o desvio padrão está em 120 e o desvio padrão do frete está em 19,99. Perdão, que o desvio padrão aqui está em 183 e o do frete está em 15. Então, ó, só tentando explicar aqui rapidinho o que é o desvio padrão, apesar da gente falar, é como se a gente tivesse uma reta, né, aqui na sua diagonal, e se esses dados estão longe ou próximo às medidas de tendência central. Então a gente vai estar falando, olha, ele está muito ou pouco disperso. Mas não sou estatístico, se falar alguma besteira peço desculpa, mas basicamente, bem sucinto, seria isso. Mas a gente vai ter uma aula para falar sobre a reta do desvio padrão, tá bom? Então aqui, ó,
é o valor mínimo. Então, qual é o valor mínimo que tem naquela coluna? Qual é o, né? Aí ó, a gente tem aqui ó, 3 percentis. Então, ó, 25% dos meus dados estão concentrados ali até 39,90. 25% dos meus dados estão concentrados ali em 13. 50% dos meus dados, que é a mediana, né, eles estão ali concentrados em 74 e o valor do frete em 76. 75% dos meus dados, eles estão concentrados ali em 134 e o valor do frete em 21. E aqui a gente tem a noção do valor máximo da coluna, e aqui ó, é 6.735, e aqui ó, o valor do frete é 409. E aqui ó, a gente já começa a se questionar. Se o meu valor mínimo está como 0,85 e o meu valor máximo está como 6.735, quer dizer que eu tenho uma discrepância entre o menor valor e o maior valor, né? E a gente precisa entender se esse maior valor ele acontece poucas vezes, se é um produto específico, ou o que aconteceu da gente ter essa discrepância de valores tão grandes. Então a gente precisa investigar, olhar se tem alguma categoria, né? Então se a gente está falando, por exemplo, de um produto luxuoso, ele tem a tendência a ser mais caro. E se a gente está falando de produtos relacionados a escritório, como clips, borracha, a tendência é que ele tenha um valor menor. E está tudo bem. O problema é se a gente está falando de uma mesma categoria e um produto ele tem essa diferenciação muito grande. E aí a gente vai falar, poxa, peraí, tá estranho isso daqui. Será que é um erro de digitação? E aí a gente volta com o negócio para estar questionando. Né? Então aqui é mais uma questão que a gente pode olhar e minimamente já, no bom sentido, ter um cheiro do que está ali por trás daqueles dados, tá bom? E aqui ó, é uma forma que a gente pode melhorar só a visualização, e eu coloquei a função round e pedi para ele arredondar para duas casas, que aqui ó, fica melhor a visualização das colunas. Tem alguns posts na internet, e se eu encontrar, eu prometo que eu deixo o link, explicando que dependendo da situação que a gente está trabalhando, é importante a gente colocar mais do que duas casas aqui, a gente chegar a trabalhar com 4 casas, porque isso pode dar diferença lá no final do seu cálculo. Como aqui eu só quero estar visualizando, então vale a pena a gente estar só colocando 2, fica uma visualização mais limpa e tudo mais, né? Mas se a gente estiver falando aqui, né, de fazer um cálculo e tudo mais, é importante que a gente trabalhe com algumas casas decimais. Bom, e o último ponto que eu tenho para falar na aula de hoje é a correlação entre as colunas numéricas. E antes de eu começar a falar sobre isso, eu já vou levantar a bola que eu não sou estatístico. Minha formação não é em estatística. Eu apenas estudei, né? Tive estatística na faculdade, tive estatística aqui no MBA. Então, estudei, mas não, minha formação não é estatística. E se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem pesquisar e ver se o que eu estou falando está fazendo sentido ou não. Tudo bem? Mas a função aqui de correlação do Pandas. A função de correlação, basicamente, ela pega as colunas numéricas e ela quer falar, né, e ela tenta passar a mensagem falando assim, olha, qual é a correlação entre a variável A com a variável B? E numa analogia muito simples, né, bem genérica, a gente teria três tipos de correlação. A correlação negativa, né, onde as duas variáveis elas apontam no sentido contrário. Então, né, uma variável estaria para cima, conforme mostra a nossa imagem aqui, e uma variável estaria para baixo. Então, enquanto uma sobe, a outra desce. Tá? Não necessariamente né, enquanto uma desce, a outra está subindo. Então, elas estão apontando para sentidos totalmente diferentes. Tá bom? Então, uma sobe, uma desce. A correlação nula é quando não existe uma correlação entre as duas variáveis que eu estou comparando. Então, geralmente nos gráficos, quando a gente for ver, tem uma variável aqui e a outra variável aqui assim. Então, não tem tanta. Uma não está interferindo na outra, seja positivamente ou seja negativamente, tá bom? Então, a correlação nula é quando o dado é igual a zero, ou quando ele está muito, mas muito próximo ao zero, apesar de não ser
zero absoluto, né? É quando ele está ali com o valor zerado, então quer dizer que elas não se interferem. E nos gráficos, nos exemplos que a gente vai ver, elas vão estar mais ou menos assim, tá? E a gente tem a última parte, que é a correlação positiva, né? Então é onde as duas variáveis elas estão apontando para o mesmo sentido. Então, seja para eu estar, eu vendi muito bem esse mês, né? E uma outra variável, então elas estão apontando, né, para cima devido ao crescimento de vendas, ou eu vendi muito mal, né? E uma outra variável elas apontam para baixo, então elas têm uma correlação forte. Então, quando essa variável, né, junto com essa aqui, elas fazem com que o número suba ou com que o número desça. Então, elas têm uma correlação positiva porque elas estão indo para o mesmo sentido, seja para cima, seja para baixo, tá bom? Então, essa função aqui de correlação, ela tenta passar para a gente, olha, parece que essa variável com essa variável tem uma correlação forte, tem uma correlação fraca, tem uma correlação nula. Então, vale a pena, na sua análise, você começar a explorar esses pontos, né? Dado que A interfere em B, né? Positivamente, negativamente, o que você vai fazer com isso, né? O que isso interfere na sua análise. Então, é um cheiro que traz para a gente aí de como a gente pode trabalhar. E, ó, aqui eu estou deixando de forma bem genérica. Então, a correlação nula, ela está aqui, ó, no zero. A positiva, ela tem que ser maior que zero. Então, a gente coloca para cá. E a negativa, menor que zero, né? E esse número, ele vai de -1 a 1, tá? Por isso que a gente tem aqui na nossa escala. E quando a gente coloca aqui, ó, a função... Aqui, coloca a função core, né? Que é de correlação. Ela traz, né, as nossas colunas só numéricas. E essa linha aqui, ó, se vocês forem ver, ó, que está tudo com 1, o que tem aqui para cima, né, tudo que está aqui para cima, é o que tem aqui para baixo. Então, item pedido com item pedido, é óbvio que vai ser 1, né, é a mesma variável. E essa coluna aqui, para a gente, não interfere em nada, porque ela é um item. Mas o que é interessante para nós é a correlação entre o preço e o valor do frete. Olhando aqui, ó, preço e frete, ele tem uma correlação de 0,41, né? E com isso ela estaria mais ou menos aqui, ó, né? Mais ou menos aqui. Então isso quer dizer não, né? Isso parece que quanto maior é o preço do produto, tende a ser maior o valor do frete. Tá bom? Então é mais ou menos essa leitura que a gente pode fazer. Então, se o preço do meu produto ele tem uma crescente, né? Então, se eu colocar ele aqui, ó, nesse eixo, né? Ele está crescendo e eu coloco aqui uma reta do valor do frete. Então, quanto maior é o valor do meu produto, maior será o meu valor de frete, tá bom? Então, essa é a mensagem que a correlação tenta passar para que a gente possa investigar e tudo mais. A gente tem que tomar vários cuidados com a correlação, porque talvez essa correlação não faça sentido. Apesar dos números terem uma correlação forte, a correlação não faz sentido nenhum. Então, é algo que a gente tem que investigar. Não é porque aqui está falando que tem 0,41 que a gente vai falar, uhul, ela está ali, é uma correlação forte, pau no gato, vamos utilizar. Não é assim. A gente precisa investigar, precisa analisar, ver se está fazendo sentido essa variável com essa daqui. Aqui, o que ele só leva em consideração é as variáveis numéricas e se elas estão ali indo para o mesmo sentido ou não, tá? Então temos que tomar um cuidado. E aqui a gente também consegue aplicar a função round sobre essa função para tornar aqui mais clean a forma de visualizar. Gente, para a aula de hoje, o que eu tinha para comentar com vocês era isso. Na próxima aula, a gente vem com mais alguns comandos para iniciar com pandas. Então, como a gente começa a adicionar, né, colunas no nosso data frame, como a gente faz colunas calculadas, e depois a gente vai dar uma boa guinada aí com pandas. E nesse módulo não vai ter como, né, mas eu vou precisar entrar minimamente com algumas coisas de visualização, porque
quando a gente for analisar a distribuição dos nossos dados, não vai ter como, a gente vai precisar visualizar para estar tendo uma visualização melhor e bater o olho e entender, tudo bem? Então, minimamente a gente já vai entrar em algumas coisas de visualização, mas era isso para a aula de hoje. Agradeço bastante a audiência que vocês estão tendo aí nos vídeos, agradeço pelos feedbacks que eu estou recebendo, e só peço que vocês deixem o like, que sim, inscrevam no canal e compartilhem com alguém que precise, tudo bem? Então, pessoal, até a próxima aula e um muito obrigado.